Muito bem, muito boa tarde a todos presentes e aqui online também na loja Conde Saint-Germain. Vamos fazer hoje a apresentação da irmã Lélia Carvalho, que vai nos mostrar a consciência do átomo. É um tema muito interessante que estamos aqui aguardando a sua apresentação, Lélia. Então fique à vontade, estamos a sua ouvidos totalmente. Obrigada, Antônio. Então, essa consciência do átomo é um tema baseado no livro homônimo da Alice Bailey. Nós vamos iniciar, então, um miniciclo, e que parece que o Antônio também vai participar desse miniciclo, com algum tema da Alice Bailey, que realmente não é muito usual comentarmos ou acessarmos alguma literatura da Alice Bailey, mas ela tem um trabalho muito consistente, muito importante também dentro do pensamento teosófico. Bom, o átomo tem sido muito debatido, muito falado no meio científico atualmente, principalmente, né, dentro da mecânica quântica. Então, nós vamos fazer juntos uma viagem que seria a viagem desde a nossa primeira consciência do átomo, né, quando emanado pela fonte, até o cumprimento desse ciclo completo de volta à fonte. Então, vamos começar essa jornada juntos e eu tenho certeza que teremos muito orgulho no final do quanto que nós já caminhamos nessa jornada. Bom, como já é conhecido, a consciência é a base fundamental de todo o universo, né? Desde a consciência primária até a que permeia tudo e a todos, que podemos denominar de fonte divina, como Deus, ou como queira chamá-la. Essa consciência é o que, dentro dos conceitos herméticos, nós chamamos de mental. Tudo é mente no universo. E a mente é essa consciência que tudo permeia. Não é a matéria, né, como os físicos postulam, mas é a consciência que é a base de tudo. O universo, então, é autoconsciente. Desde o átomo até as vastas galáxias, tudo emerge de uma só consciência. Tudo está conectado no universo e esse universo é como se fosse um grande campo quântico, onde a consciência não só observa, mas também molda a realidade. Assim, nós podemos dizer que não existe um só Deus, mas não há nada fora dele. Ou seja, somos todos co-criadores dessa realidade universal e estamos todos conectados. Um depende do outro para que isso tudo possa ser plasmado e vivenciado como uma realidade consciente para todos. A menor partícula do universo, o átomo, ele já é consciente. Esse pequeno átomo invisível a olhos vistos, ele já é uma consciência. Alice Bailey, em Um Átomo Consciente, ela observa agora, em termos, né, da nossa mecânica quântica, que, como no experimento da dupla fenda, o observador pode interferir no comportamento dos elétrons e que se comportam, então, como antes como onda, mas ao observá-los comportam-se como partículas, né? Ou seja, o que antes era não individualizado, no momento em que você observa, ele se torna consciente e plasmado como uma partícula, uma parte mais visível, vamos dizer assim, da matéria. Se tudo é onda, né, antes dessa observação, então tudo está conectado de forma indiferenciada.
o que torna diferenciado é justamente a nossa observação. Se tudo está conectado, então nossas consciências são influenciadas por todas as outras. E por mais que tenhamos ideias de separação, todo o universo é uma unidade, uma coisa só. Vamos então começar essa jornada pela consciência mais simples, a consciência do mineral. Os minerais, eles são portadores primordiais, vamos dizer assim, da memória da Terra. São guardiões de segredos e muitos povos ancestrais os utilizavam em rituais e práticas curativas, justamente por causa desse poder que nós podemos observar nos minerais, né, nas pedras, nos cristais. Assim como o rádio sintoniza diferentes estações, os cristais sintonizam frequências de energia e amplificam para a energização, equilíbrio dos chakras. Então, os cristais e todos os minerais são a primeira manifestação da consciência depois do átomo. Em seguida, nós partimos para a consciência vegetal. Da silenciosa consciência dos minerais, nós vamos percorrer e mergulhar no próximo nível, a consciência vegetal. Agora, a partir desse momento, nós temos a vitalidade, a possibilidade de crescimento, de regeneração, de reprodução, assim como a habilidade, como quando as plantas se inclinam em direção à luz, ou seja, elas já têm um nível de mobilidade. Embaixo das raízes, as plantas têm a capacidade de se comunicar entre si. Quando atacadas, por exemplo, elas emitem sinais para as árvores vizinhas sobre o perigo. E as árvores, então, começam a produzir um tipo de substância química que fazem com que se tornem menos apetitosas para os predadores e também tem um sistema meio que de parentesco, de familiaridade, que quando plantadas próximas da mesma espécie, elas consomem menos recursos vitais. A evolução nesse reino é muito longa, começando por simples algas até chegar a majestosas árvores gigantes, quando seu processo então está completo e que de forma ainda muito misteriosa algo se agita na consciência, entrando então na fase da consciência animal. Bom, a consciência animal. Os animais, assim, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, como os elefantes, eles têm rituais de luto. E os corvos são conhecidos também por realizarem funerais em torno do corvo falecido, num ato de respeito e luto. Então, essa consciência já é bem maior do que as anteriores. Então, os animais têm a sua própria jornada espiritual também. Eles têm a sua alma, embora seja ainda uma alma-grupo em que a experiência de um complementa a experiência de todos os outros, eles têm chakras e são altamente sensíveis e conscientes, merecendo então todo o nosso respeito na sua jornada evolutiva. E nós não temos o direito de interferir, nunca maltratando-os, escravizando-os ou mesmo utilizando para nosso próprio consumo. Então, essa é uma consciência que nós temos que desenvolver nesse momento, sabendo que eles também estão nesse processo evolutivo e que nós também passamos por eles, entendeu? Então, nós temos que ter essa consciência que são átomos que estão em evolução como nós e que nós temos que respeitar e não interferir no processo deles. Em alguns casos, eles têm até uma sensibilidade maior que a nossa, como os cavalos que detectam doenças em humanos,
cães que preveem acontecimentos, que têm iniciativa para salvamento, e também a conhecida sensibilidade dos gatos para perceber energias e limpar ambientes. Os animais começam a evolução como consciências mais simples, assim como os répteis ou os insetos, até chegarem à consciência, então, de mais evoluída de golfinhos ou primatas, passando por estágios de milhões de anos, até a consciência de um animal doméstico como os cães, que já desenvolve até sentimentos. Que possam evoluir até se tornar humanos é defendido pelo espiritismo, pelo budismo, hinduísmo, principalmente os que convivem com humanos, como os cães e os gatos. Mas há controvérsias em relação a isso e que não se sabe se todos os animais virão realmente a encarnação como humanos, mas que podem seguir outras linhagens de evolução. Porém, certamente eles estarão evoluindo dentro da linha que eles tomarem. Nem sempre é na linha humana, mas há um tipo de evolução e que, de qualquer forma, nós temos que respeitar e não interferir. Bom, agora começa a nossa grande jornada da consciência humana. Assim como existe uma enorme diversidade da manifestação da consciência animal, dentro da consciência humana também há vários estágios. Enquanto uns estão engatinhando na evolução, outros estão atingindo iluminação em vida. Mas como a nossa consciência se manifestava antes mesmo de sermos humanos, já que tudo antes mesmo no universo era consciência, então, na verdade, nós estamos apenas acrescentando experiências àquilo que nós sempre fomos, que nunca deixamos de ser. É isso que a gente tem que ter consciência sempre, de que nunca deixamos de ser aquela consciência lá da fonte. Se formos voltar à primeira origem da nossa consciência, iremos encontrar a própria consciência da fonte, e essa consciência foi se expandindo em consciências mais perto dessa fonte criadora, até a última da última subdivisão, que é o átomo. Desde lá, essa consciência vem evoluindo, ascensionando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até esse estágio de evolução na condição humana. Acreditamos que as nossas decisões são totalmente conscientes e autônomas. No entanto, a grande maioria das nossas ações é dirigida por processos automáticos do nosso subconsciente. E mesmo quando acreditamos estarmos no controle das nossas decisões, estamos sendo guiados por um eu condicionado, por crenças, hábitos e heranças, não só genéticas do campo familiar, mas também como das encarnações prévias. Se pudéssemos nominar com uma palavra mais próxima e conhecida por nós, a forma de vibrarmos na frequência livre desses aspectos, rumo à evolução de volta à fonte, essa palavra seria o amor incondicional, que não tem nada a ver com o amor que a gente imagina, o amor afetivo entre parentes ou o amor romântico. É um amor que vai muito além disso. E só cabe a nós transcendermos, então, os aspectos dissonantes que a gente carrega por reencarnações e reencarnações através de um livre-arbítrio que nós temos e que podemos utilizar. Dizem que nem todos os seres viventes no universo têm a condição do livre-arbítrio, e nós temos. Então, nós temos que aproveitar o que é um privilégio, na verdade, que nós possamos ter algum tipo de controle sobre o que acontece conosco e dentro da nossa evolução, podemos
acelerar ou atrasar o nosso processo, dependendo das nossas atitudes que são geradas pelo nosso próprio livre-arbítrio. Não existe nenhuma punição, nem nenhuma cobrança, estando sempre tudo nas nossas mãos mesmo. Então, nós temos que fazer um bom uso disso. O próximo passo nessa jornada é através do corpo astral, mais sutil e utilizado para transitar no plano astral da espiritualidade, no qual nos manifestamos após o desencarne e todas as noites durante o sono. Sim, porque todas as noites nós passamos pelo processo de projeção astral, em que nós podemos transitar através de outras dimensões com o nosso corpo perispírito ou corpo astral, o nosso corpo energético, né? Então, transitar através desse corpo não faz necessariamente que tenhamos a consciência expandida. Isso é uma característica para qualquer nível de ser humano. Todos nós podemos nos projetar astralmente, mas isso não quer dizer que somos mais evoluídos por causa disso. Percebemos isso, então, através de milhões de consciências que, após o desencarne, elas prosseguem na sua consciência não desperta das ilusões, dos apegos e da falta de lucidez. Então, não é o fato de, quando desencarnados, nós vamos ter uma condição de consciência melhor simplesmente porque já não temos mais o corpo físico, né? Essa consciência que animava esse corpo também, ela vai estar no mesmo nível, né? Então, às vezes as pessoas parece que quando alguém morre, ela se tornou um santo por causa disso, mas na verdade ela vai ser a mesma consciência que animava esse corpo, né? Esse corpo ainda vive na dualidade, habitando o astral inferior, enquanto outros mais desapegados podem habitar o plano do astral mediano e até do astral superior, né? E existem esses estágios dentro do plano astral. E é nesse estágio que a nossa consciência se expande, volita, livre, vivendo na frequência de sentimentos superiores, isso no astral superior, né? Muito mais intensos e amplificados. Nós temos, então, a capacidade de comunicação por telepatia, não existe mais a fala, né? A materialização imediata dos pensamentos, sem as necessidades do corpo físico biológico, né? E aí, quando passado esse estágio, nós vamos para o próximo, que é o do corpo mental. O corpo mental, então, é descartado a partir do momento em que o corpo astral é descartado e a consciência se move para o estágio mais sutil, nós estamos no corpo mental, então se liberando ainda mais das emoções, muito ligadas ainda ao corpo astral, que é o corpo realmente mais emocional, né? Das sensações. Então, esse processo é conhecido como uma segunda morte, dividida em dois níveis: o mental inferior e o mental superior, também chamado de mental abstrato ou causal, que está ligado aos pensamentos superiores, à intuição, aos insights. Muitas vezes nós recebemos comunicação desse plano para a gente. Quando a gente, dentro de um momento de mais equilíbrio e de conexão, a gente consegue realmente receber a intuição e inspiração, insights desse plano. Então, aqui nós não vamos entrar em detalhes nessas subdivisões e trataremos esse nível mental como um todo, desde o nível inferior da racionalização lógica que a gente utiliza no dia a dia, até os níveis mais superiores da consciência.
Nesse estágio, então, a consciência se expande até os limites quase incompreensíveis dentro da nossa realidade tridimensional atual. A começar que a linearidade do tempo se dissolve, sem a distinção de passado, presente e futuro. Podemos experienciar então, quantos de várias linhas de tempo simultâneas forem possíveis? As linhas de tempo, então, são dentro da mecânica quântica, vamos dizer, processos até um certo ponto lineares que se sucedem em diferentes opções, vamos dizer assim, né? De possíveis possibilidades. E a gente pode, então, experienciar todas essas possibilidades simultaneamente, né? Acho que todo mundo já passou pelo momento em que você toma uma decisão na vida e você diz: bom, eu poderia ter feito aquilo, mas agora eu decidi, vou por aqui. Mas em algum momento a gente sempre pensa: e como teria sido a minha vida se eu não tivesse decidido por esse trabalho ou por esse relacionamento, se eu tivesse ficado em outro país como eu estava antes e tivesse tentado outro tipo de vida. Enfim, a gente sempre volta atrás para imaginar todas essas possibilidades simultâneas que se apresentam. E nesse campo, a gente pode ver o que teria dado em todas essas possibilidades. Então, nós não possuímos mais também a ideia de forma ou tamanho, como se vivêssemos assim, a grosso modo, numa realidade de 360 graus. A capacidade de manifestação no plano mental é drasticamente ampliada. Pensamentos e intenções são poderosos. O que é visualizado e concebido com clareza pode se manifestar instantaneamente. Daí porque a gente muitas vezes não tem ainda evolução para estar nesse plano. Porque imagina nossos pensamentos inferiores, e se eles se manifestassem instantaneamente, num momento que estamos com raiva, impacientes e tal, que passa aquele pensamento rápido, um pensamento negativo, que iria se manifestar imediatamente. Então, o corpo biológico é uma proteção em relação a isso, porque tudo aqui é num tempo muito longo. Então, até lá, às vezes, antes de se manifestar, nós já tivemos outro tipo de pensamento que acaba regenerando, apagando, vamos dizer assim, aquele pensamento momentâneo, né? É, pode se manifestar instantaneamente, enquanto as memórias mais significativas e profundas também estão disponíveis de forma lembrada e vivida. Isso é importante, porque, na verdade, o que fica das experiências não são detalhes, tanto é que a gente não lembra nem o que comeu no almoço ontem, mas os momentos significativos, as experiências que realmente são profundas, essas nunca se perdem e nós podemos vivenciá-las novamente. É sempre muito importante que tenhamos a consciência de guardarmos as experiências verdadeiramente profundas e ressignificá-las sempre para que elas tenham essa consistência, que possam ser vividas e revividas mais adiante na nossa próxima condição mental. Essa nossa comunicação, então, transcende inclusive a telepatia. Já não é mais necessária a telepatia. Nesse caso, utilizado a geometria sagrada, né? É como se os pensamentos eles estivessem em blocos, dentro de uma forma geométrica perfeita e que, através dessa geometria que é emitida, o receptor, então, verá e viverá fidedignamente tudo que emitimos através dessa forma de comunicação. Então, imagina que a gente não perde o tempo que a gente perde tentando fazer com que o outro entenda determinadas coisas, né? O outro perceberia como um pacote
o que nós estamos tentando passar, e essa pessoa já perceberia e vivenciaria como se fôssemos nós mesmos, por causa disso, porque estamos todos ligados dentro do campo. Então, o próximo estágio é ainda mais um salto quântico, que é o estágio búdico. Até esse estágio, ainda nós somos uma gota diante do oceano. No entanto, nos aproximamos cada vez mais de nos fundirmos com o oceano de luz. A realidade não é mais percebida pelo pensamento. Se no mental é concebida por pensamento puro, no plano búdico é uma fusão com a verdadeira natureza do ser. Nesse estágio, então, não só nos aproximamos mais da fonte criadora, mas começamos a experimentar a existência como uma extensão direta dessa fonte. Aqui, a dualidade, ainda presente nos estágios anteriores, começa a se dissolver. A sensação de eu e o outro desaparece, dando lugar a sentimento expansivo de unidade com todo o universo. Não há mais reencarnação, que então estamos além do ciclo de renascimento e morte, né? Cumprindo mais que um propósito de vida, um propósito de existência. E nós saímos já desse plano que é muito personalizado para que não se trata mais da nossa própria vida, mas sim estarmos em função do propósito da existência. Então, encontramos também com o nosso registro acástico. O registro acástico é como se fosse uma vasta biblioteca assim, etérica, né, onde estão registrados todos as ações, pensamentos, enfim, não só da humanidade, como de todos os seres, né, de todas as épocas e que cataloga toda essa história do universo, uma espécie de teia conectada de informação de cada essência da realidade, porque são aqueles fatos que realmente têm vamos dizer, uma importância, um fundamento maior que fica gravado. Obviamente não são as coisas, as pequenas tarefas do cotidiano que estão lá, mas sim as coisas que têm um peso relevante. Mas, então, de todas as almas e acontecimentos no tempo e espaço, que lá não é linear e que nós podemos acessar, vamos dizer, de maneira aleatória, por assim dizer. Mas vocês imaginam o quanto de capacidade de conhecimento e de informação direta da fonte nós temos nesse momento, sem precisar utilizarmos a nossa capacidade de reflexão e de pensamentos próprios, que sempre são meio que contaminados, né, as nossas vivências pessoais, os traumas, as crenças que vêm de outras vidas, enfim. Ali é vivenciado da forma pura, como exatamente como se deu naquele momento, né? Então, muita gente agora, nesse estágio atual, já está conseguindo acesso aos registros acásticos. E muita gente também consegue desenvolver trabalhos que ajudam a outros a acessar esses registros. Então, nós já estamos num estágio bem mais evoluído em relação a isso. Então, não, isso não se limita, então, assim, a registros pacíficos. Pacífico que eu digo, ou seja, quando acessamos essa biblioteca, nós não estamos observando somente informações, estamos revivendo e sentindo as experiências, né? Você meio que incorpora integralmente como sua aquela experiência acessada, capturando a essência de cada momento registrado. É por isso que não há por que haver diversidade, porque você revivencia na essência o fato,
né, o momento da experiência. Então, você não precisa ficar refletindo sobre aquilo, já que você é um espectador vivencial daquilo, né? Pensar que nós saímos de apenas uma simples consciência do átomo e passamos por todos esses estágios e estamos diante de dar agora o último salto para nos juntarmos à grande consciência da fonte divina, que é o estágio da consciência átmica. Se no estágio da consciência búdica era a gota se juntar ao oceano, agora já somos o oceano. E agora é aprender a sermos instrumentos da vontade divina, sem mais nenhum resquício de individualismo. Embora ainda tenhamos uma individualidade, mas essa individualidade é incorporada ao todo, né? Nós não temos mais os interesses pessoais, sendo você e somente o Criador, a essência mais pura da consciência divina, o seu eu divino, o seu eu superior, a primeira expressão da expansão do Criador. A verdadeira imagem e semelhança, sempre mencionada nos relatos bíblicos, né? E retornamos então ao que éramos, mas só que agora com toda essa bagagem de experiência. É como se fôssemos braços ou pernas, olhos, partes do Criador que se permitiu experienciar tudo isso e depois captar essa experiência toda de volta. Então, às vezes eu fico pensando nessas ideias e fico imaginando, bem, eu quero trazer as melhores experiências para o Criador, que ele fique feliz, possa viver uma boa experiência através de mim, que estou em missão aqui, né? Desde o átomo que eu era e que passei por tudo isso e a gente tenta sempre dar o melhor, né? Você, então, é o todo e tudo que existe no universo, um estágio assim incompreensível para o nosso estágio de consciência atual. E o próximo nível é um saltinho apenas, que é a união suprema eterna, é o estágio da união suprema. Todos nós já fizemos parte do oceano e agora estamos temporariamente como peixes dentro de um aquário, buscando na nossa essência esse propósito de volta para o lar, ser o que realmente somos. Nenhuma racionalização pode conceber o que realmente significa isso. O único caminho para isso é através da expansão da consciência. E se conseguimos, através de todos os estágios que percorremos, estamos já dentro de uma missão cumprida e que, no momento que estamos cientes disso tudo, nós podemos fazer melhor ainda e até, vamos dizer, apressarmos um pouco essa nossa caminhada. A chave para o infinito está no átomo primordial e sua expansão por todos os estágios de expansão da consciência. Conhecê-los é o incentivo para que sigamos confiantes, evoluindo mais conscientes até esse estágio final. E os hinduístas chamam de Paramatma, esse átomo, né? Que é como se fosse a essência divina que está em todos, em tudo e todos. E esse átomo primordial, ele é único. Vamos dizer assim, para ter um termo que a gente possa utilizar, personalizado. Ninguém tem um igual ao outro. E essas experiências vão sendo acrescidas a esse átomo, e só esse átomo que tem essas experiências, que se juntam com as outras, dos outros átomos também únicos nessa caminhada, para que todos, então, possamos ser essa bagagem de experiências, de vivências, de estágios. E quando a gente pensa que a gente ainda é muito atrasado, né? A gente fica pensando, ai, nossa, a gente se compara com
os mestres ascensionados, com mesmo um monge que está lá no mosteiro em meditação e a gente se acha muito falho. Mas se a gente pensar que a gente saiu de um mero átomo, que passamos, olha a quantidade de milhões de anos que isso aconteceu, de sermos somente um mineral, e esse mineral de várias formas. Depois passamos para o reino vegetal de várias formas, desde algazinha até árvores gigantescas que duram milênios, né? Aquelas árvores. E pensar que entramos no reino animal como um bichinho qualquer, uma ameba, uma coisa assim, e que de repente fomos para animais que têm a condição para o salto humano. E desde o nosso mais primitivo, como humano, chegamos aqui, estamos conversando sobre isso, né? Se a gente olhar para frente, o caminho ainda é muito longo, mas a gente tem que valorizar e estarmos conscientes do quanto a gente caminhou já até aqui, né? E que mesmo aquele ser que a gente acha desprezível, às vezes um criminoso, um assassino, de qualquer forma, ele também já chegou nesse estágio humano, ele também já passou por várias etapas como nós e que vai chegar não só no nível que a gente se encontra, como também muito mais adiante, como um mestre ascensionado e tudo. Se a gente tivesse noção do que já fizemos em experiências passadas, né? Talvez realmente eu acho que é aí que os espíritas falam que o esquecimento é uma proteção, né? Talvez a gente não conseguisse processar a quantidade de coisas que já fizemos que hoje não temos noção. Mas isso não importa. Tudo está dentro da experiência. E a fonte não julga, porque ela permite todas essas experiências. É delas que se fazem os grandes processos de evolução. Então, nada é perdido e nada é para ser julgado. Então, a gente tem que estar muito radiante com esse momento, que nós já chegamos a esse estágio e podemos celebrar a nossa caminhada tão longa até aqui, né? E ainda podemos compartilhar uns com os outros tudo isso. Espero que agora a gente consiga conversar um pouquinho. Às vezes eu não gosto, né, quando está gravando, porque a gente não conversa no meio da fala. Mas agora a gente vai poder trocar ideias. Obrigada pela atenção de todos. Muito bom, Lélia. Muito obrigado pela apresentação. Segura, né? Podemos fazer encerramento da gravação para a gente poder fazer uma conversa aberta entre todos, não é verdade? Uhum. Seu microfone está fechado, meu, Regina. Foi bom que você conseguiu assim, resumir uma coisa muito difícil de uma maneira bastante inteligível. Ficou ótimo. Então, gente, vou encerrar a gravação, que é para a gente continuar o nosso debate aqui.